Olá pessoal, depois de um tempo sem gravar nenhum vídeo, eu estava apenas postando alguns vídeos de música do meu filho, nós retornamos agora. Nesse período eu estava de mudança e este é o primeiro vídeo que eu faço no nosso novo apartamento. Ainda estou verificando a melhor forma de iluminação, o ajuste do som, mas aos pouquinhos a gente retoma aquele nosso ritmo normal de postar vídeos, daquela mesma qualidade técnica e vamos nos aperfeiçoando e trabalhando juntos. No meu primeiro vídeo eu comentei que eu não falaria sobre temas estritamente militares, mas hoje, para explicar essa situação, esse conceito, eu vou ter que falar um pouco sobre a parte militar. Essa forma de liderar, de comandar, de realizar uma operação é chamada em português de missão pela finalidade e vem do conceito alemão original Auftragstaktik, e ele significa que mesmo sem orientações mais detalhadas, mesmo sem um acompanhamento mais contínuo, mesmo sem uma coordenação mais cerrada, todas as tropas são capazes de atingir aquele objetivo determinado pelo maior escalão presente. Ou seja, a partir de uma missão geral, é enunciada uma intenção do comandante e esse comandante explica o estado final desejado daquela operação. Ou seja, mesmo que não haja coordenações futuras, alterações, detalhamento de novas missões ou mesmo que haja uma perda da comunicação entre as tropas envolvidas, todos os escalões presentes sabem o que deve fazer para atingir aquela missão determinada pelo mais alto escalão. E aqui no Brasil a gente sempre teve um pouco de dificuldade. Puxa, o que a gente tem que escrever nessa intenção do comandante? Como que nós vamos trabalhar esse conceito? Nós, latinos, somos acostumados a trabalhar tudo nos seus mínimos detalhes, querer saber tudo o que está acontecendo, nós temos uma visão mais centralizadora, nós temos uma preocupação se aquelas pessoas estão entendendo, se os subordinados, se os filhos, qualquer outra pessoa, além de nós, entenda exatamente aquilo que nós estamos pensando. Mas para podermos utilizar esse conceito, nós temos que sair um pouco desse modo de ver latino. E isso para nós é difícil, porque não é somente numa operação. Este conceito, essa maneira de trabalhar do alemão, ela já é ensinada, já é característica da sociedade, faz parte da cultura alemã. Por exemplo, quando nós pedimos para o nosso filho, criança ou adolescente ir à padaria, nós damos todos os detalhes daquilo que nós queremos. Falamos, filho, vá à padaria, compre 10 pães francês. Se não tiver pão francês, compre pão de cachorro-quente. Se não tiver pão de cachorro-quente, compre pão de forma. Se não tiver nada disso, vá na outra padaria da rua de cima e compre também dessa forma. Se não encontrar pão, você me liga, você me mostra, você filma, você tira uma foto, que aí eu vou dizer o que você deve fazer. E muitas vezes os filhos retornam para casa sem ter comprado nenhum pão e nós temos que resolver essa situação. Na Alemanha é diferente. Os pais chamam o filho e dizem, filho, vá à padaria e compre alguma coisa para nós comermos. E ele vai lá e vai comprar. Mesmo que não seja exatamente aquilo que a gente gostaria, aquilo que os pais imaginam como melhor, eles vão comer e somente depois vão passar uma nova orientação do que seria, filho, olha, você só comprou doce, você tinha que ter comprado alguma coisa salgada. Filho, você comprou aqui algo que estava muito caro, você comprou uma quantidade muito grande. Ou seja, é dada uma liberdade, é valorizada a iniciativa desde a infância. As crianças vão para a escola sozinhas, de bicicleta. Os adolescentes, então, esses nem precisam de ajuda nenhuma, eles já vão, já levam suas coisas, já levam o seu lanche, o seu almoço e resolvem todos os seus problemas. Não tem que o pai ajudar a fazer lição de casa, não tem aula de reforço, não tem aulas à parte. Na escola, eles sozinhos já dão conta de resolver todos os seus problemas, todas as suas questões. Aos 18 anos, terminado o ensino médio, normalmente os alemães já saem de casa e vão morar sozinhos, vão trabalhar, construir a sua vida independente dos pais. Já nos países latinos, às vezes nós queremos que os filhos até uma idade maior fiquem conosco. Conheço pessoas descendentes de italiano, ou até italianos mesmo, que com 40 anos tem que jantar com a mãe todo dia, a mãe não janta enquanto ele não vem, a mãe não dorme enquanto ele não retorna para casa.
E essa é uma característica que nos distingue dos alemães. Nós latinos gostamos de fazer as coisas juntos, gostamos dessa coordenação maior. Um outro exemplo, uma outra experiência que eu tive, numa atividade que nós estávamos acompanhando, chamada de tiro de armas combinadas, uma demonstração estava sendo realizada e a coordenação do exercício era de um aluno alemão que estava conosco. Ou seja, ele era aluno e recebeu essa incumbência de coordenar a atividade, o transporte, os horários, aquilo que nós faríamos. E mesmo havendo instrutores, inclusive coronéis antigos, esse aluno na época era major, toda a responsabilidade era dele. Por conta dos tiros, houve 2 incêndios e quando, pela terceira vez, o mato pegou fogo, e ele fez uma conta, um cálculo mental e chegou à conclusão que se aguardasse que aquele fogo fosse apagado, retomasse o exercício, aguardasse a conclusão, ficaria muito tarde para o nosso retorno e já determinou que nós embarcássemos nos ônibus para retornar para a escola. E nenhuma autoridade contestou, ele não consultou ninguém, ele não perguntou para ninguém. Se ao final do exercício alguma das autoridades presentes o chamou e disse que aquela não era a melhor solução, que ele deveria ter consultado, nós nunca ficamos sabendo. Mas para nós ele foi o responsável, nós obedecemos, porque naquele momento ele tinha recebido essa incumbência, essa autoridade. Um outro exemplo interessante é que nós tínhamos como um local de apoio, que seria aqui no Brasil a conhecida sargenteação. E nós íamos até lá e solicitávamos algum apoio, algum documento, pedíamos para telefonar, inclusive para telefonar para o Brasil, ou qualquer outra necessidade de cópias, alguma orientação, algum problema, tudo isso era resolvido lá. E havia um sargenteante, um primeiro sargento, um militar antigo, mas ele não nos atendia, ele ficava na sala ao fundo e quem nos atendia e resolvia os nossos problemas eram soldados, muitas vezes do serviço militar inicial. Havia uma vez até uma soldado do sexo feminino e ela ia, carregava quadros, dirigia caminhão, não tinha problema nenhum, cada um deles sabia o que tinha que fazer e tomava as suas decisões, resolvia os problemas. Uma vez nós tivemos que renovar a nossa autorização de permanência, a Alemanha não exige visto, mas tem que ser renovado periodicamente e dentro da nova cidade essa autorização de permanência. Nós entregamos o passaporte, o soldado recolheu o passaporte, juntou a documentação, ele foi lá então e encaminhou essa solicitação junto à prefeitura da cidade. A única coisa que o sargento fez foi assinar uma declaração de que nós tínhamos recolhido o nosso passaporte e que em breve seria retornado com essa renovação da declaração de residência ou autorização de permanência na Alemanha. Se fosse aqui no Brasil, com certeza quem ia assinar essa declaração seria um coronel, seria o general, o comandante da escola, porque nós temos essa preocupação de detalhar, de controlar, de ter aquela responsabilidade nos mínimos detalhes. Muitas vezes nós fazemos o que é chamado de microgerência. A gente se preocupa com coisas que não deveríamos estar preocupados. Nós nos ocupamos com certos detalhes que não fazem parte da nossa responsabilidade. Nós teríamos pessoas subordinadas para fazer, outras pessoas teriam a capacidade. Mas essa é uma cultura que nós temos que saber trabalhar, saber acompanhar bem e nos destacarmos aqui pela iniciativa. Ou seja, mesmo com essa cultura do detalhe, do controle, nós temos que tomar iniciativa em todos os momentos. Eu tenho até essa alegria, satisfação de sempre ter uma visão do que deveria ser feito. Na minha carreira militar, eu até me orgulho de que eu fui mais chamado a atenção por ter feito coisas que não estavam diretamente na minha responsabilidade, mas que eu julguei que naquele momento eram situações que eu deveria resolver, tá? Do que me omitir de solucionar alguns problemas que vieram à minha mão. Ou seja, é claro, nós temos que ter o bom senso, a sabedoria, essa capacidade de discernir o que é uma atribuição nossa e aquilo que nós podemos encaminhar para outras pessoas resolverem que extrapolam a nossa alçada. Mas não podemos nos omitir, não podemos ficar de braços cruzados esperando que os problemas sejam solucionados ou que outra pessoa que deveria fazer, ou pensar, isso não tem nada a ver comigo, não quero nem saber, não quero tomar parte dessa questão.
Aquilo que vem à nossa mão, aquilo que vem à nossa frente, é uma responsabilidade que nós vamos ter que resolver de uma forma ou de outra. Ou nós mesmos temos a capacidade, entendemos que vamos, naquele momento, trabalhar para a solução, ou vamos encaminhar para alguém. Na palavra de Deus, nós vemos essa situação bem clara. Deus orientou Moisés com muitas coisas. E chegou um momento que o povo de Israel havia saído do Egito, estava frente ao Mar Vermelho e estava sendo perseguido pelo exército de Faraó. Moisés ficou em dúvida do que deveria fazer, o povo estava preocupado e Deus falou claramente para Moisés: o que você está esperando? Eu já falei o que você deveria fazer. Diga ao povo que marche. E Moisés assumiu a liderança e o povo de Israel passou o Mar Vermelho com os pés secos, conforme a palavra de Deus, e o exército de Faraó foi destruído na sequência. Um pouco mais além, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Josué estava inseguro, porque Moisés havia sido líder durante 40 anos, e agora ele, que viu Moisés a vida toda à frente, que foi um auxiliar, teria que assumir essa responsabilidade. E Deus simplesmente falou: olha, não fui eu que te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu estou contigo. Eu vou estar da mesma forma que eu estive com Moisés. Vou te capacitar. Mas é você que vai estar à frente. É você que vai determinar. É você que vai conquistar a terra prometida para o povo de Israel. E Josué, então, a partir da travessia do Mar Jordão, da conquista de Jericó, ele estabeleceu as bases, ele estabeleceu a nação de Israel junto à terra prometida, a terra de Canaã. Em algumas oportunidades também nós temos que esperar. Em algumas oportunidades, na nossa vida cristã, junto a Deus, nós temos que orar. E essa sabedoria, esse discernimento justamente vem de Deus. Quando que nós temos que agir? Quando que nós temos que esperar em Deus? Quando que nós temos que buscar a ajuda das pessoas? Mas isso está em nós. Nós temos essa capacidade de saber. Nós temos a capacidade de escolher o melhor caminho. Então, meu conselho: não se omita, não deixe de fazer o que deve ser feito, tenha sabedoria, discernimento e busque sempre a melhor escolha, tenha iniciativa. O termo agora da moda utilizado, a proatividade. Seja proativo, tome as decisões, resolva os problemas no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na escola, onde quer que você esteja, aquilo que vier à sua mão, provavelmente você vai ter que tomar a atitude e a decisão. E isso vai ser valorizado em todas as áreas. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.